Pelo Batman que ri, a DC se superou. Mas tipo assim, negativamente. Que HQ horrível, horrorosa. Uma das piores HQs que eu li nos últimos anos. Numa única edição, a DC conseguiu estragar o Future State, o mistério do Red X e as próximas HQs dos Jovens Titãs. É ruim nesse nível. E no vídeo de hoje eu vou explicar toda essa HQ desastrosa demais. Então, gente, a história que eu tô falando é a HQ 2 dos Jovens Titãs do Future State. E já vão se preparando psicologicamente. E assim, ó, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que realmente é ruim é a explicação do final. E para entender por que esse negócio é tão ruim, você tem que entender todo o contexto. E para quem não lembra, essa é a HQ que introduziu o Red X pela primeira vez no universo dos quadrinhos da DC. E a DC tava fazendo todo um mistério sobre quem que era ele. Tipo, não revelaram quem que era o Red X, mas prometeram que iriam falar mais dele nessa HQ dos Jovens Titãs. E assim, todo mundo ama o Red X, e tava todo mundo na expectativa para ver o mistério desse novo Red X. E bem, daí veio a primeira edição que mostrou mesmo o Red X e o Asa Noturna virando Deathstroke. Nela, vimos que os Titãs montaram uma espécie de academia para treinar jovens heróis. Um dos novos membros presenteou o Asa Noturna com um uniforme do Red X, e foi revelado que o Dick Grayson tinha sido o Red X no passado. Mas isso foi no passado. No presente a gente tem um outro Red X e a identidade dele que a gente não sabe. Mas então, uma tragédia aconteceu. Os Titãs fazem M e liberam uma super criatura do mal. E o Red X misterioso tenta impedir, que os Titãs façam alguma coisa para impedi-lo. Mas ele não consegue e isso resulta na morte de vários Titãs, como a Donna Troy. E então a história pula vários anos para o futuro e a gente vê que a equipe foi praticamente destruída. O Asa Noturna não é mais Asa Noturna. O Red X misterioso tá preso na base dos Titãs e tem uma ameaça global dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E no meio a tudo isso, o Dick Grayson manda o dane-se e se alia ao Red X que estava preso, o libertando. E ele então coloca a máscara do Deathstroke. E é nesse momento que começa a segunda edição. E é essa história que é muito ruim. Ela começa imediatamente após os acontecimentos da primeira história. Os Titãs encontram o Dick Grayson e o Red X juntos. E a Estelar comenta que os Titãs estão indo para a batalha final contra os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Ela lembra que o Red X foi o grande responsável em liberar essas criaturas. E depois disso tem uma piadinha infame com o novo nome do Asa Noturna, que é Deathwing, mas poderia ter sido muito pior. Então a gente tem um flashback de 6 meses atrás. Os Titãs e o Shazam estão enterrando seus companheiros caídos. O Dick Grayson lamenta que tantos membros experientes, como a Donna Troy, como os mais jovens, morreram nesse incidente. E o pior é que até esse momento a história não tá tão ruim assim, mas vão se preparando porque isso vai acontecer. O Asa fala que eles deveriam ter cuidado melhor de seus alunos. E nisso ele revela que encontrou o Red X e que este pediu para ser trancafiado no novo refúgio dos Titãs. E aí se dá um debate sobre se ele deveria ajudar na luta contra os Cavaleiros do Apocalipse ou ficar trancafiado. Mas o Dick Grayson lembra que esses adversários são muito fortes e que metade da população do planeta foi eliminada, bem como a Liga da Justiça. As discussões vão aumentando entre o Dick Grayson e a Estelar, mas ela simplesmente não escuta o Asa. E a Estelar fica totalmente pistola e diz que o Dick Grayson pode fazer o que ele quiser. E com isso, eles começam a explicar o plano para derrotar os Cavaleiros do Apocalipse. O bizarro é que logo depois tem uma cena de flashback mostrando os alunos da Academia Titã usando um equipamento desconhecido para se comunicar com os mortos. Mas algo dá errado ali e parece que surgiu uma grande ameaça ali. Voltando para o presente, a Ravena abre um portal e eles atravessam.
chegando num local totalmente destruído, onde se encontram o Shazam e os outros heróis. E aí vemos os 4 cavaleiros: a guerra, a peste, a morte e a fome. E o fome, né, é o Wally West. E o outro ali é o Roundhouse, um ex-membro dos Titãs. E bem, por que isso? Esses Cavaleiros do Apocalipse são meio que entidades, e eles podem possuir os corpos das pessoas e mudar suas personalidades. Foi isso que aconteceu com o Wally West e o Roundhouse. Isso até ativa uma memória do Dick Grayson no passado, quando o Wally possuído atacou a Torre Titã. No presente, a Ravenna consegue sentir o verdadeiro Wally tentando falar com ela. E ela diz que fará a fome pagar pelo que fez ao herói. E aí vem o Shazam e taca um socão nele. O herói depois conta do plano que era reunir os 4 cavaleiros no mesmo local, para assim a Ravenna usar os seus poderes e prender os 4 na Rocha da Eternidade. E ainda tem um detalhe: o Shazam quer ficar preso no mesmo lugar que essas entidades para poder proteger o mundo. Os Titãs se unem e partem para cima das entidades para ganhar tempo para Ravenna. E aqui rola uma porradaria franca entre eles. Só que aí a Arqueira Vermelha é pega pelo Wally possuído e ele a mata, sugando toda a sua energia. E isso abala o moral do grupo. E pior, depois a Ravenna, que estava fazendo o encantamento, começa a ser afetada pelos Cavaleiros do Apocalipse. E pessoal, é nesse momento que a história começa a perder totalmente o sentido. Nesse momento, os Cavaleiros ficam distraídos por um tempo, e a Ravenna diz que está na hora de finalizar sua magia. Mas o Red X diz que o plano não vai funcionar. E ele tem uma ideia. Então, o Asa Noturna pega um item que é tipo um telefone antigo e entrega pro Red X. E esse daí é o telefone Dial 8 for Hero. E a pessoa que apertar o nome do herói no teclado numérico vai poder invocar os poderes de um herói. O Red X pega o telefone, chama o Asa Noturna de Grayson e então retira sua máscara e vai até a Ravenna. E aqui finalmente chegamos no momento derradeiro da história. O momento que a gente vai ficar sabendo da identidade secreta do Red X. A Ravenna continua usando seu feitiço e faz os Cavaleiros do Apocalipse se mesclarem numa única forma bizarra. O Red X sai correndo e chama a atenção dos Cavaleiros, falando que eles sabem quem que é ele. O Dick Grayson diz que as entidades têm uma espécie de elo com o Red X. E até numa cena do passado, mostra o mesmo Asa Noturna contando que o Red X summonou os Cavaleiros do Apocalipse porque ele achava que os Titãs eram uma ameaça maior para o mundo. Pelo Batman que ri, isso é horrível! Como que diabos uma pessoa ia achar que os 4 Cavaleiros do Apocalipse iriam deter os Titãs? E pro bem, cara, é os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse! Você realmente acha que Apocalipse é uma palavra boa? E pra piorar, essa HQ faz toda essa explicação num único painel. Uma coisa super mega importante e um painel pra resolver esse negócio aí. Calma. Pelo menos você vai ficar sabendo da identidade secreta do Red X, né? Não. Enquanto o Red X está correndo, o Dick Grayson conta que ele queria corrigir o que fez no passado. E o H-Dial foi modificado pelos estudantes e que o Red X vai ligar para o número 848267, que em letras significa Titãs. E aí vem uma invasão de fantasmas dos jovens Titãs que morreram no ataque da Torre Titã. Mas o rosto do Red X, que era o que realmente importava, fica encoberto. E aqui, gente, essa daqui foi a gota d'água pra mim. 6 fucking meses enrolando esse negócio do Red X, falando não sei o que, divulgando imagem conceitual, pra chegar na hora H e meter uma fucking sombra no rosto do Red X. Eu simplesmente não acredito que a DC Comics foi covarde desse jeito. Sensação de que eu fui traído, assim, e apunhalado pelas costas. Que assim, ó, dói demais. Você ficar meses hypado pra HQ e chegar no momento H e eles meterem uma sombra nele. Aliás, se não vai mostrar ele sem a máscara, pra
pra que tirar a maldita máscara dele? Só pra ficar fazendo gracinha na HQ? Mas enfim, vamos continuar porque vai ficar ainda pior. Acreditem nas minhas palavras. O super mega ataque dos Titãs Fantasmas tem resultado. A Ravenna tem tempo pra usar o seu feitiço e enviar os Cavaleiros pra Pedra da Eternidade. E vocês estão vendo o Red X nesse cantinho aí caindo? Pois é, essa daí é a última aparição dele. Ele não aparece mais na história, ninguém mais fala nada dele, simplesmente fica por isso mesmo. Mas espera aí, porque vai ficar ainda pior. Ah, vai! Parece que o feitiço da Ravenna funcionou. Contudo, do nada, os poderes da Ravenna começam a se voltar contra os Titãs. E ela diz que isso é porque os Cavaleiros viraram parte dela. Vendo isso, o Shazam entra em contato com os poderes da Ravenna e consegue sair com ela usando seus poderes. Então, a HQ termina de uma forma brusca, mostrando o Shazam com a Ravenna lá na Pedra da Eternidade, rodeado pelos Cavaleiros do Apocalipse. E daí termina a história. Mas a HQ, não satisfeita de nos torturar, ainda coloca uma última coisa, para nos angustiar no texto final da HQ. Nesse último painel, a HQ provoca o leitor a saber mais sobre como que os Titãs chegaram a esse ponto, lendo a nova HQ dos Jovens Titãs, que se passa no passado e vai começar em março. E assim, eu disse que antes era a gota d'água. Bem, esse daqui é o fundo do poço da água. Essa daqui é pra fechar o caixão e enterrar logo. Gente, eu queria falar tanta coisa aqui, mas tanto palavrão, mas que eu não posso. E assim, a minha frustração é tão grande com essa história que não há palavras para descrever o meu sentimento. Foi muito, mas foi muito ruim essa HQ. Muitos erros num final totalmente sem noção. Pra que todo esse mistério do Red X se não respondeu quem é ele? E outra coisa, como que diabos eles me terminam uma HQ desse jeito? Porque assim, gente, essa história, ela não vai ter uma continuação. Não vai ter uma HQ 3 do Future State dos Jovens Titãs. Como que diabos eles terminam essa história sem dizer o que aconteceu com Asa Noturna e os outros? O último painel que eles aparecem, eles ainda estão tentando resgatar uns membros ali dos Titãs. E pra que o Asa Noturna ficou brigando com a Estelar, se no final isso não ia dar em nada? A continuação meio que acontece na HQ do Shazam do Future State. Mas nem de longe as coisas são tão bem explicadas lá. Mas assim, o pior de tudo é fazer esse futuro totalmente horroroso e ainda dar cara de pau de pedir pra gente ler a origem desse futuro na próxima HQ dos Titãs, que se passa no passado. Dane-se esse futuro, dane-se! Tirando a Yara Flor e o próximo Batman, tá muito whatever algumas dessas histórias. E assim, esse futuro foi tão horroroso que, na boa, eu quero que venha um reboot. Eu simplesmente não quero ler essas novas HQs dos Jovens Titãs sabendo que o futuro vai ser esse. Porque simplesmente não há futuro, não há arco, não há personagens, nada é relevante. Que, por favor, eles mudem de ideia e essa nova HQ seja um reboot pro futuro deles. E mesmo que não seja um reboot, essa HQ do Future State aí dos Jovens Titãs foi uma total perda de tempo. Não serviu pra nada, nada. Mas no final, quem que era o Red X? E olha, eu acredito que seja o Damian no final das contas. E eu acho isso porque o Red X chama o Asa Noturna de Grayson, que é uma coisa muito Damian. Além disso, foi o Red X, que causou o apocalipse. O que vai de acordo com aquele negócio do Grant Morrison do Damian trazer o apocalipse pro mundo. E o Red X nessa história tem toda uma intimidade com a Ravenna, o que me lembra o relacionamento do Damian com a Ravenna. Mas assim, também pode ser o Baal, que é o Claw Hunter lá nas HQs do Batman. Essa é uma outra possibilidade, ou talvez é um cara totalmente novo que a gente não sabe ainda quem que é. Mas enfim, esse mistério ainda vai continuar por algum tempo. E essa foi a desastrosa história do Red X nos Jovens Titãs do Future State. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. Inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.